Olha só, gente, hoje eu estou aqui com Corumbá da Popular. Obrigado por ter aceitado a vir aqui no nosso Pode Confessar com Keila Trade. E quero que você se apresente. O seu nome é Wagner Jean. Uhum. Meu nome é Wagner Jean, sou radialista, comediante, digital influencer. São 3 crianças para sustentar em casa, o que chamar para trabalhar, a gente tá trabalhando, né? E o Corumbá acaba sendo um personagem que eu criei pro rádio, né? Esse ano vai completar 13 anos desse trabalho, né? Que é de onde eu vim, né? Na verdade, eu sou do Ladário, né? Cidade do lado. É isso que eu quero saber. Não rouba minha pergunta. Olha só, eu quero saber onde você nasceu. Do Ladário. Fala pra gente aí, Ladário. Ladário, na maternidade da Marinha. Aí, só que a cidade de referência do Pantanal é Corumbá, né? Aí vim pra cá, pra Campo Grande, pra fazer faculdade de jornalismo, acabei ficando. E é grudadinho ali. Aí você. Grudado, né? Você Uma praticamente. cidade da outra. Aí quando eu fui pro rádio, que já era pra fazer comédia, eu falei, cara, a gente precisa de criar um personagem pra criar identificação, né? A princípio seria algo, a ideia inicial seria algo voltado pro agro, que tava muito na alta do sertanejo universitário, né? Eu falei, cara, mas se a gente criar um corumbaense, porque em Campo Grande todo mundo conhece um corumbaense, né? Sim. Daí fala, mas você não fala com sotaque de Corumbá. Fala, para de mundo, rapaz, até parece, eu não vou lembrar de falar com a titia, rapaz. Respeita minha história. Meio carioquense, assim, né? Aí acabou surgindo um personagem. Muito bom. Trabalhando até hoje com ele. Então foi proposital, Corumbá da Popular. O popular, todo mundo, tem muita gente que acha que é com relação ao bairro daqui de Campo Grande. Eu até fui ler sobre o bairro, eu vi tudo sobre o bairro da Popular, falei, eu quero saber certinho pra gente deixar bem. Então é Corumbá da Popular de Corumbá. Porque em Corumbá tem o bairro Popular Nova e Popular Velha. E minha avó era da Popular Nova. Né? Então, o da Popular, do nome do personagem, é homenagem à minha avó. Né? E eu cresci também no bairro, indo direto, visitava a avó, brincando por lá e ficou. Na rua, né? Que coisa. Naquela época eu dava brincar. Igual lá em Corumbá, a gente fala que era taco. Aqui em Campo Grande falam que é bete. Não, vixe, era na rua jogando taco. Eu conheço por bet, é muito bom, né? Gente, eu joguei tanta bet. Falar em bet, você. Lá vem. Eu conheci essa pessoa maravilhosa numa rixa, viu, gente? Olha só, ele jogando queimada contra influencers, contra empresários. E eu fui a última. E quem me queimou? Conta aí pra gente. Fui eu. Aquele jogo foi bem disputado. Foi uma ação, né, do Media Market, bem bacana, bem né, pra arrecadar fraldas pro asilo e tudo mais. Aí, no jogo dos influencers contra os empresários, disputando terceiro lugar, deu trabalho pra achar essa mulher em quadra, viu, que desviava bem. Demorou, mas conseguimos queimar. E não valeu, tá? Porque foi assim, ó, na minha cabeça. Foi na cabeça, entre a costa e a cabeça. Na hora que eu joguei, ela abaixou, daí tanto é que eu falei, pegou na nuca. E eles ficaram tão felizes que me queimaram, ganharam, né, dos empresários, que na hora, assim, eu não me atentei. Acabou passando batido. O juiz apitou, mas vamos encerrar. Vamos encerrar, mas aí veio o outro grupo ganhou de vocês, então tá valendo. A gente perdeu pro time dos políticos. Porque eu fiquei brava, porque você me queimou. A gente perdeu pro time dos políticos na classificatória, né? Sim. E ganhamos dos empresários pelo terceiro lugar. Tanto é que os políticos ganharam o primeiro lugar, né? Mas, Corumbá, o melhor de tudo foi a arrecadação que teve pro asilo, né? Essa questão do ajudar, que é o mais importante, é brincadeira, gente. Que às vezes você vê um item básico, né? Que o item inicial de arrecadação era as fraldas descartáveis, né? E às vezes é tão básico, tão do dia a dia, que a gente não imagina o tanto que eles precisam, né? O tanto que é utilizado, e que muitas vezes os recursos são tão escassos já pro dia a dia, de cuidar da alimentação, cuidar das contas em si do asilo, que às vezes passa passando abatido, né? No meio das doações, né? Sim. E foi uma ideia muito bacana, e quem sai ganhando é o nosso asilo São João Dom Bosco. Corumbá, quero te perguntar uma coisa. Como que você, quando você sai na rua, como que as pessoas te param? Assim... Acaba que o Wagner acabou perdendo a identidade, né? Às vezes meu pai já me chama de Corumbá também, eu vou até dentro de casa, né? Mas acaba isso, que o bacana é isso, das pessoas criarem essa identificação e ver uma região que é muito bem representada culturalmente, né? A região de Corumbá, que eu falo que ela é meio separado do restante do estado, porque
a gente tem uma cultura própria em Corumbá, né? Tanto no carnaval, com festa junina, que é uma cidade extremamente turística, mas que as festas ganham um grande destaque, né? Pô, no carnaval, a gente ser o maior do Centro-Oeste, no São João, a gente tá entre as 10 maiores do Brasil, né? E se é a única cidade do Brasil que tem o banho do São João, dar o banho do santo na época dele. Então, a gente passar na rua e ter essa identificação é muito legal. É muito legal, que a gente procura sempre bater nessa tecla, né, de que, cara, a gente precisa valorizar a nossa cultura, a gente precisa valorizar o nosso povo, né? Isso que a gente vem buscando, esse trabalho que a gente vem buscando fazer, né? E você é radialista, Uhum. jornalista, formado? Formado. Formado. Aham. E mantém ali todos os dias na rádio fazendo. Você tem vários coisas que você faz na rádio que acaba pegando o estado inteiro, te imita. Falam pra gente aí, os bordões, fala um que seja muito forte, assim, que as pessoas, às vezes, você tá passando, a pessoa aí você fala, ó, sou eu. Igual assim, Corumbá, quando eu fiz meu show solo de stand-up, eu criei como lembrança pessoal um mini dicionário do corumbaense. Porque em Corumbá tem muitas palavras que são faladas só naquela região, né? Igual, às vezes, o para de mula é uma expressão muito conhecida lá, né? Que é pra você falar pra pessoa, ó, para de zoar. A pessoa fica zoando muito, né? Fica chamando de mula. E o que o Corumbá mais fala, que é tão básico, que é quando a pessoa tá surpresa com qualquer coisa que a pessoa fala. Você fala, E o Corumbá, ai, para aí. Dá uma parada assim que é o que o personagem que é mais falando, né? Que às vezes o pessoal vê de longe quando tá encontrando no mercado alguma coisa. Titia. Tipo assim, do nada. Do nada. Do nada. Às vezes minhas filhas vão lá, tá falando com você, pai. Aí, tipo, muito bom. E qual foi um momento polêmico que você viveu assim, que você falou, não pode ser comigo? Não é possível. Teve alguma assim que você falou, não. Cara, a gente já teve algumas situações no rádio, tanto de emoção quanto mais delicados. A gente já teve pedido de casamento no ar. Teve uma vez um senhor que ele era lá do Mato Grosso, não vou lembrar da cidade especificamente, mas é que ele tinha recebido, ele trabalhava em fazenda, mais de 20 anos na mesma fazenda. E veio uma proposta para ele, pela internet, de um serviço lá pro sul do país. Ele pediu demissão do serviço, pediu as contas, tudinho. O patrão falou, cara, tem certeza que você vai? Ele, não, vou. Foi embora pro sul do país, chegou lá, era golpe. Foi ele e a esposa, e já era senhor de idade já. Então ele, por meio de carona, veio conseguindo chegar até Campo Grande, né? Que ele foi batendo de porta em porta, em rádio, em vários lugares, pedindo ajuda para ele voltar pro Mato Grosso. E ele veio através de carona. Veio conseguindo de carona do sul E ele do veio país. para trabalho, para trabalhar. Pra trabalhar em fazenda. E chegou. Ai, Aí entendi. a gente falou, foi coisa, já tava quase faltando meia hora para acabar o programa, 40 minutos. A gente contou a história dele no ar, do seu Antônio, conversamos um pouquinho com ele. Falou, gente, se puder ajudar de qualquer forma, tudo mais e tal. Aí os empresários de Campo Grande começaram muito a mandar mensagem na rádio. Então você vê que naquela questão de meia hora a gente conseguiu levantar o dinheiro da passagem dele. Que legal. E deu uma coincidência ainda, que tinha um colega nosso, o Marcos Hermínio, que também, né, trabalha na imprensa, ele tava indo pro Mato Grosso na mesma época. Falei, cara, você consegue ir fazendo o registro então pra gente, de vídeo e tal, até pra depois a gente meio que fazer uma forma de prestar conta também, né, com quem ajudou, né, falar, ó, tá aqui, comprou a passagem, ele tá indo, mostrando o caminho pra ele, né. Aí o Marcos foi no caminho conversando com ele, também sabendo um pouco mais da história dele, e quando ele chegou na cidade dele, foi aquela choradeira que ele, graças a Deus, ele conseguiu chegar. Voltar. Porque ele chegou de ficar hospedado aqui em Campo Grande e em alguns lugares, tipo no Cetremo, alguma coisa, só que ele foi roubado. Daí ele preferiu ficar na rua, ele e a esposa, do senhor que estavam quase 70 anos de idade já, preferiu ficar na rua, porque onde eles foram acolhidos, de fato foram acolhidos, mas quem estava dormindo no local estava judiando deles. Meu Deus. E estava quase uma semana que já estava em Campo Grande dormindo na rua. Você vê, através do seu trabalho, você conseguiu ajudar uma outra pessoa, né, a voltar para a cidade deles. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, né, em questão dessas oportunidades, porque hoje em dia o mundo não é. A gente pensa que é uma coisa e é outra, principalmente quando sai dali do nosso ambiente. Isso é importante. Fora do nosso controle, ainda mais como é de outra cidade, então vai saber para onde que ele iria de fato. Apesar da gente comprar a passagem, eu fui com ele na rodoviária para comprar a passagem, mas a gente não sabia se ele chegar de fato no destino final, né? Então, essa coincidência de Deus de
ter alguém da imprensa também que estaria no mesmo ônibus que ele, foi demais. E outra, como a gente trabalha com humor, eu falo assim, que o humor ele é capaz de mudar uma vida, né? Então, eu trabalhar com humor é uma escolha de vida, né? E ajudar algumas pessoas, por exemplo, também já teve gente que diminuiu o consumo de álcool, diminuiu o consumo de remédios também, que precisava para dormir, ou antidepressivos, coisas assim. Pelo fato de escutar o programa e começar o dia sorrindo, porque eu entro no ar às 5 horas da manhã na rádio. Então, começar o dia sorrindo e isso transformar a vida dela, Não tem, não tem preço, né? não tem preço, é muito bom. E Corumbá, como que você faz para conciliar essa questão da vida? Porque você é muito forte nas redes também, né? Social, nas redes sociais, a sua vida social, você como pai, cuidando da sua família. Como que você faz para conciliar tudo isso? Você, como que me explica aí pra gente, que a gente sabe que o dia tem 24 horas, Tem né? 24 horas, a gente tem que se dobrar para transformar em 36, em 48, né? Então a gente procura muito tentar otimizar o tempo, né? Então, às vezes mesmo, às vezes a gente tá num momento de descanso, mas igual essa semana choveu em Campo Grande, então, putz, já aproveitar para criar material ali para rede social. Então, na verdade, o trabalho é full time, né? A gente sai para descansar, a partir do momento que a gente está fazendo o registro de passeio com família, a cabeça já tá ligada lá, putz, isso daqui pode virar conteúdo pro digital também. Então O tempo inteiro é o tempo inteiro. funciona a cabeça ali, né? Às vezes tá passeando, a gente sabe que tem que aproveitar o momento de família, mas a gente vive disso também, do digital. Então, peraí, rapidinho, eu preciso de 5 minutinhos. Aí pega o celular, edita rapidinho já. Então, a praticidade, né, conforme você vai desenvolvendo o trabalho com o tempo, você vai começando a ficar mais ágil, né? O pensamento fica mais ágil, começa a ficar mais focado, né? Olha só, isso é uma dica boa. É treinamento, né? Treinamento. Aquela questão das 10.000 horas de trabalho, né? Então você vai se lapidando, né? Você vai se aperfeiçoando, né? Com De chegar, pô, tá, agora eu preciso focar na rádio. Então tá, pô, vira a chave, né? Ah, não, eu vou pro trabalho do digital agora. É questão de virar a chave, o que eu preciso trabalhar agora, né? E focar. E focar. E Corumbá, como é você em casa? Você é muito engraçado, seus vídeos são muito engraçados, a gente morre de dar risada. Como é você, quando tá você e sua família, você e seus amigos? Fala aí pra gente. O duro é quando a gente tenta falar sério, que às vezes a pessoa não acredita, né? Eu tento ser sério, né? Quando tem que ser, principalmente com minhas filhas, né? Porque a gente sabe que na hora que você vai educar os irmãos são outros 500, né? E às vezes às vezes eu vou conversar com minha filha, dá uma exagero, eu tô falando sério agora, viu? Tá bom, pai. Ela fala, né? Para de mula, pai. Não, agora é sério, agora é sério. Na hora de brincar, a gente brinca, na hora de falar sério, a gente tem que falar Você sério. tem 3 filhos. Tenho 3 filhas. Filhas, tudo mulher. Tudo mulher. Nossa, que beleza. É uma de 10, uma de 8 e a neném tá com 1 ano e 8 meses. Resetou o jogo agora, né? Começou tudo de novo. E não tem jeito, tem uma com personalidade totalmente diferente da outra. Isso que eu ia perguntar, elas também gostam do humor? Fazem? Gostam. Gostam demais. Principalmente minha filha do meio, tanto é que às vezes ela pede pra participar de alguns vídeos, né? Olha que legal. Então eu faço alguns vídeos com ela também. Então tanto é que eu criei um outro perfil, falei que o trabalho do Corumbá é um. E como ela queria começar a gravar alguns vídeos e tal, falei, só que, pô, tá muito nova pra largar uma rede social na mão de criança. Né? Então eu criei um perfil mais pra gente trabalhar conteúdos mais de família, que daí é quando eu gravo com ela, quando eu gravo com minha esposa, né? Que é um outro perfil que a gente chamou de Elas com Papai. Porque eu sou o único homem da casa, daí minha esposa, mais 3 filhas, ela fala, de mais sou eu e o cachorro, né? Muito bom. A única coisa que tem em casa, então a gente criou Elas com Papai, que é onde eu crio o material. E a sua esposa, como que ela lidar com essa situação? Por exemplo, o tempo inteiro você lá com ela, brincando, conversando, aí ela aceita bem, Aceita porque bem, mulher... Mas tem hora pede também pra botar o pé no freio, que, peraí, porque ela é a mais séria da casa, né? Ela é mais séria da casa, então, às vezes eu tô brincando com alguma coisa, não, agora a gente precisa conversar. Então, Entendi. calma. Então tá bom. Tanto é que tem uma coisa que quando eu entrei na rádio, a formação era eu, Paulo Vitor e o Alex Figueiredo. E o Paulo Vitor é um cara que já vinha muito de rádio e tudo mais. A gente pegou uma técnica, porque todo mundo começou a ter problema em casa, de chegar muito acelerado, e as mulheres falavam, peraí, Então a gente criou uma técnica que quando a gente sai do ar, eu ainda fico sentado na rádio. Lá. Fico lá uns 5 minutinhos, 10 minutinhos,
Voltando, quieto, o Wagner. ficando um pouco quieto, que é pra desacelerar. Porque quando a gente tá no ar, como é pensar em piada, muita coisa no improviso, a cabeça fica muito acelerada. Então, pra chegar em casa, quando vai encontrar com as outras pessoas, eu preciso ficar quieto um pouco, né? Pra desacelerar um pouco o pensamento, pra daí, e depois eu sair pro dia a dia. Focar para o trabalho. Entendi, muito bom. E deixa eu te perguntar uma coisa. Você, quando, na sua infância, você viveu em Ladário, Corumbá ou Campo Grande? Ladário Corumbá, né? Eu estudei em Ladário, todo o ensino fundamental, ensino médio, E fiz em você sempre Corumbá. foi engraçado? Sempre teve essa parte do humor? Meu pai sempre foi o piadista da família, né? Entendi. Meu pai sempre foi o piadista da família. Eu gostava das coisas e tal, mas eu nunca me achei engraçado. Tanto é que eu só comecei a trabalhar com humor, trabalhar com teatro depois da faculdade. Antes eu já fiz outras coisas, né? Pratiquei muito tempo esporte, já trabalhei com dança, já fiz balé um período, mas trabalhar com teatro... Você fez balé? Fiz balé. Sim. Produção, tem foto. Lá em Corumbá. Muito Trabalhei bom, com balé, gente. já fui, sabe, dançarino de banda, sabe? Banda de formatura e tudo mais, já fui dançarino de Fanfarra, banda. aquelas que Fan- Não, que não, de toca baile, mesmo, baile de formatura. Ah, de baile de Tá, formatura. banda de lar, tudo mais e tal. Jura? Dançarino, eu já fui dançarino de... Vixe, já trabalhei com muita coisa já. Já trabalhei com muita coisa já. bom. Já trabalhei batendo de porta em porta, vendendo plano de marmitex por mês, de marmitex. Vixe, Já o meu negócio é o seguinte, chamou pra trabalhar, eu tô indo. Depois eu pergunto quem tem que fazer. O importante é pegar o serviço, depois de ver quem tem que tem que ganhar, né? Tem que ganhar. E a rede social ajudou muito, né? Agora, Sim. nessa questão da gente ficar em evidência, no seu caso, que precisa ter parcerias, ajudou muito. Eu queria que você falasse um pouco para quem quer começar ou já está, né, nessa área digital. O que você fala com ênfase, que fala assim, não, isso aqui vai por esse caminho que você vai se dar bem. Eu acho assim que às vezes, muitas vezes no digital, as pessoas elas procuram criar um personagem para elas trabalharem, né? Só que o personagem ela tem um prazo de validade, né? Porque a partir do momento que você crescer, você pode até crescer criando personagem, ok. Mas quando você começar a fechar suas parcerias, então que você vai começar a, digamos assim, conviver com o mundo exterior, será que você vai conseguir manter o personagem? Então, não tem essa, você tem que ser a sua essência, né? Eu falo que o Corumbá, na verdade, é meu alter ego. Então, ele faz parte de mim, né? Ele é o meu lado mais engraçado, né? O Wagner é o lado sério, o Corumbá é o lado mais engraçado. Ele faz parte de mim. Já é uma coisa que eu faço no dia a dia, né? Então, não é um personagem 100% montado. É uma persona, não é um personagem. Sim. Então, pô, pra você que vai indo pro digital, cara, você tem que buscar a sua essência mesmo. Quem é você de fato? Porque senão, daqui a um tempo, a máscara cai, você fala, putz, cara, mano, digital a pessoa é mó engraçada, é mó legal. Aí Pessoalmente, putz, aquela pessoa só fica no canto dela, não interage com ninguém, não conversa com ninguém. Então, aí não vai, né? Não vai pra frente. Você vai fechar as primeiras parcerias, o resto vai acabar morrendo por aí. É verdade. Fica a dica, gente. Ser você mesmo, né? Ser você mesmo. Ser você mesmo, porque a essência não muda, né? Então não tem como... E não adianta você querer fazer que as coisas aconteçam do dia pra noite, né? É uma construção. Paciência, construção. Ah, tem gente que cresceu num mês. Beleza, aquilo foi o tempo dela. Cada um tem seu tempo. Tem gente que demora 4, 5 anos aí pra crescer. Mas eu tenho paciência. E o stand-up? Fala pra gente. Como que você... Explica aí para o pessoal. Quando você fala da sua vida, qual que é o ponto, nicho que eu vou pegar, o ponto-chave. Você vê, o stand-up eu comecei em 2011, comecei antes da rádio ainda, né? A rádio entra em 2013. Comecei em 2011, então a gente já pegou algumas nuances que o stand-up já teve aqui no Brasil, já teve aqui em Campo Grande, né? Eu gosto de falar muito de mim, gosto de falar das minhas vivências, mas uma coisa que eu gosto de fazer também é, por conta de ser jornalista, de pegar algumas situações que aconteceram na semana, que aconteceram no mês, e fazer os textos também baseado nisso, né? Então, e muitas vezes trazer isso também pro dia a dia, né? Igual aconteceu do guri lá no Pico Paraná, né? Que foi abandonado no Pico Paraná, aí todo mundo fala na internet, pô, o cara... Porque ele já tinha combinado com os primos de passar final de ano. Então, você larga os primos pra ir com uma desconhecida pro morro, que segundo as intenções tinha, né?
Daí já montei o texto falando, pô, o que que vocês já fizeram por segundas intenções, né? Ai, Aí já trago do que já aconteceu comigo também, né? Pra poder ir contando. E criar essa proximidade com o público, né? Eu, que é difícil, assim, você tá lá fazendo, aí você tem que fazer o que vai acontecer, a e piada. ainda a É piada porque às vezes a pessoa fica com receio de na hora de participar, não, ele vai participar comigo, só que ele vai me esculachar, né? Eu vou me passar por ridículo. Mas não, às vezes eu pego só uma resposta que ela quer, mas para trazer para mim, para aquilo que eu quero, para aquilo que eu quero para contar, aquilo né? que você quer passar meu dia a dia, E aí né? fica muito mais fácil, né? Fica muito melhor, justamente para evitar, porque, pô, a pessoa tá indo lá, ela tá querendo rir, né? Nem todo mundo tá aberto a fazer parte da piada. Mas já pelo tempo de experiência, a gente consegue dar uma mapeada em quem você consegue interagir, né? Para poder ter fazer com que aquela apresentação também fique única. Porque você não vai ter uma mesma interação com a plateia 2 vezes. É só aquela e pronto. Entendi. Só que daí também é treinamento de improviso também, né? Nossa, não deve ser fácil não, gente. Mas é questão de treinamento. Treinamento, As verdade. 10 horas de treinamento, 10 mil horas de treinamento. É fazendo que dá certo. Olha só, gente, 10 mil horas de 10 mil horas de treinamento. treinamento. Só isso. É. Corumbá, como que foi para você, porque assim, você veio de Corumbá, Ladário. Quando que você sentiu que você já estava conhecido aqui em Campo Grande? Você falou agora? Ou não? Não teve isso, não teve essa divisor de águas aí. Esse divisor de águas acabou sendo um trabalho com a rádio, né? Ah, A constância do trabalho da rádio, né? Mas o que me levou à rádio foi o stand-up. Porque né? Foi o teatro. você só ficou a sua infância lá em Corumbá, você Aham. Eu vim pra cá pra fazer faculdade, né? Tô aqui em Campo Grande desde 2007. Sim. Desde 2007 que vim pra cá, fiz faculdade, pensei em voltar pra lá, passei 2 semanas, desisti, já voltei pra cá. E resolvi criar a vida por aqui mesmo, né? Então, tanto é que quando eu fiquei pra cá, mas eu já fiquei pensando em trabalhar com o teatro, né? O jornalismo sempre teve na minha vida, né? Trabalhei com assessoria de comunicação, com fotografia também e tal, mas aí preferi focar no trabalho com teatro. O teatro me levou pra comédia e a comédia me levou pro stand-up. Né? Então, na verdade, acaba que a vida vai seguindo seu fluxo, né? Ela vai seguindo seu fluxo e a gente vai se encontrando, né? Qual que é o meu lugar ao sol, né? Aí, com o trabalho da rádio, com a constância do trabalho da rádio, que a gente começou a ficar um pouco mais conhecido, né? E principalmente agora que a rádio ela tem esse trabalho também visual, né? Com as câmeras no estúdio, então essa propagação da imagem também pelas redes sociais, né? Que contribuiu muito para isso. Que antes não tinha, só tinha voz, Era né? só voz. Só voz. Tanto é que quando eu entrei na rádio, e como eu já entrei pra fazer personagem, as pessoas iam ficar, tá, cara, quem que é essa pessoa? Quem que tá fazendo esse personagem? Aí no começo teve um período que a gente começava a fazer algumas enquetes, tá, mas quem que tá fazendo? E o pessoal chutava pessoas ali de dentro da rádio mesmo, né? Ah, é o Vini Prado que tá fazendo, né? Ah, eu não sei quem que tá fazendo o personagem. Até que depois o Wagner surgiu um pouquinho no programa também. Entendi. E aí ficou tudo mais fácil, porque daí a pessoa já tá ali, é praticamente um jornal, né? Porque a pessoa você tá fazendo e a pessoa também tá te vendo, né? Sim, daí o pessoal consegue diferenciar que, pô, o Wagner, ele tá ali pra manter a linha do programa, né? Ele tá ali fazendo o papel de apresentador. De apresentador, né? aham. E o Corumbá, ele tá indo pra desconstruir tudo, né? Ele tá indo pra desconstruir. Você tem no seu programa você tem 2 pessoas no No microfone. momento 2, mas já teve um momento que eu já tive 6. Nossa, quais? Fala aí pra gente. Já fui o Corumbá, aí tinha o seu Azevedo, que era um idoso. Aí já fiz uma imitação do Gil Gomes, já fiz imitação do Luciano Huck. Não, que essa do Luciano Huck eu vou querer ver. Que do Luciano Huck, eu fazia o soletrando com o pessoal. Então, naquele tempo que a gente que tinha legal. ligava pro ouvinte, que tinha o telefone no estúdio pra gente ligar, então eu começava a ligar pros ouvintes pra fazer o soletrando no ar. Eu colocava um ouvinte contra o outro, né? Então, aquela hora que ligava, loucura, muito bacana, estamos aqui conversando com a Keila Trade, essa mulher muito sensacional. Aí começava a fazer Muito o jogo de legal. soletrando com a pessoa. Aí, como eu já tô na operação, aí colocava a trilha de soletrando, começava a meter as trilhas e tudo mais, porque o rádio é imaginação, e nesse tempo não tinha as câmeras, né? Então a gente brincava muito com isso, a imaginação da pessoa, né? Então eu trabalhava com o Gil Gomes, que é barbaridade, mistério! Um fato que aconteceu em Campo Grande.
E vai, aquela Muito trilha legal, pesada, vai gente. fazendo assim e tudo mais. Pra mexer com a imaginação do pessoal, né? Nossa, muito bom, gente. Olha, agora, olha, eu poderia, você é demais. Eu poderia ficar aqui conversando com Corumbá, com Wagner, com Luciano Huck, um tempão. Mas tudo que é bom acaba, né, Corumbá? Tudo tem um tempo pra ficar. Agora eu vou pedir para você fazer uma voz pra gente encerrar o nosso Pode Confessar com Keila Trade, aqui com o nosso querido Corumbá, Eita, pega! Corumbá da Popular, É nóis. do nosso Pantanal. Adorei o. Tô conseguindo? Ah, vai indo, vai indo. Eu vou ensaiar. Outra coisa, gente, só pra. Antes de encerrar, eu vou provar que vai ter a revanche na queimada! Tem que ter a parte 2 agora. Tem que ter, porque não valeu. Eu vou achar o vídeo, ele vai ver, vai. Aí a gente vai ter que fazer um. Fazer um VAR. Fazer um. Mais um, certeza. Bora. Pra encerrar, então, com vocês, quem que vai vir aí? Vem um mesmo, então. Faz Corumbá. Gente, vocês têm que acompanhar. Acompanhe todas as plataformas, acompanhe na rede social, não só a Keila, acompanhe aí o Pode Confessar, porque esse programa é demais. Pode Confessar com Keila Trade e aguardem os próximos episódios. Um beijo.